Números, capítulo 29. No dia 1º do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Com o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Com o carneiro, 2 jarros. E com cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão a si mesmos e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com o novilho, preparem uma oferta de cereais de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Com o carneiro, 2 jarros, e com cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação, e o holocausto diário com a oferta de cereal e com as ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Com cada um dos carneiros, 2 jarros. E com cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado.
Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano de idade, todos sem defeito. Com os novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Com o novilho, o carneiro e os cordeiros, preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada. Além dos votos que fizeram e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas que lhes são designadas: os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se a um compromisso, e o seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas se seu pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesmo, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos a que ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir quando o souber, anulará o seu voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se a si mesmo. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos que a obrigam. Ele os confirma por nada lhes dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa do pai. João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus
trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, mas será a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não poderão ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não poderão ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.
Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Concluímos o dia 76 do plano de leitura bíblica. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e obrigado por nos acompanhar. Mas se você é novo e quiser ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus que abençoe grandemente o seu dia e até amanhã, se assim Ele nos permitir.